E nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu tinha muitas considerações a fazer, mas eu não vou fazer nenhuma porque eu quero logo pular para a palavra. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em Aleluia. E enquanto eu meditava na palavra do Senhor, a respeito daquilo que eu ia trazer, ministrar os nossos corações aqui nessa noite, o Senhor, Ele começou a falar no meu coração sobre guerra. E eu não conseguia entender, eu falava assim, Senhor, mas eu não posso sair do tema, eu não estou entendendo o que o Senhor quer falar. E o Senhor foi me dando as palavras foi me dando partes da palavra aos poucos. E a princípio Deus me falava sobre guerra e eu pensava, e foi num momento em que eu pensava assim, Senhor, mas eu estou perdendo todas as minhas guerras. Eu ajoelhava para orar e eu caía no sono sobre os meus joelhos. Eu pegava a Bíblia e eu começava a lacrimejar de sono. Eu falava que eu ia jejuar e quando eu percebi, eu já tinha comido e eu falei, Senhor, como que o Senhor quer falar de guerra? Sendo que eu tenho perdido todas as minhas guerras. Esse era o sentimento do meu coração. E o Senhor continuava a ministrar e eu indo. E eu falava assim, Senhor, então o Senhor quer falar sobre uma mulher guerreira? E eu lia e o Senhor não falava assim, não é essa, não é essa. Eu falei, eu vou falar sobre Débora e não era. E eu falei, Senhor, o que é que o Senhor quer falar? E aí o Senhor foi me dando e eu falei assim, tá bom, Senhor, agora que o Senhor já me deu todas as partes, como é que eu faço a junção disso? Como é que liga isso? E o Senhor falou assim, filha, vamos começar do começo? E graças a Deus eu louvo ao Senhor, porque aqui nessa casa eu disse que as pregações, os cultos, têm sido como uma série. Você pode até ver o capítulo individual do dia e entender o que está sendo dito. Mas quando você pega ali todos os episódios, quando você faz esse compilado de pregação, de culto, você percebe como que Deus quer trabalhar, como que Deus quer fazer, como que Deus quer consertar o nosso altar para que Ele possa avivar, para que Ele possa se manifestar. E nós temos estudado sobre isso. Que todo mover do Espírito, ele primeiro começa com a palavra. Toda vez antes de Jesus fazer algo grandioso, um avivamento extraordinário, primeiro você vai ver que o povo se conserta. O povo faz aquilo que é a vontade de Deus. Primeiro o povo precisa se posicionar. E aí, o Senhor falou assim, filha, então, já que é para começar, vamos começar do começo. E aí a gente vai lá em Gênesis. E aí eu volto na ministração da irmã Adriele, que ela trouxe aqui no culto de encerramento do trimestre da EBD. E a irmã Adriele nos disse aqui que lá no princípio, né, quando Deus foi criar todas as coisas, há um questionamento de por que Deus fez isso. Deus nos criou porque Ele era carente de alguém que o adorasse? Deus nos criou porque Ele queria alguém para enfeitar o jardim? Na verdade, Deus foi muito maravilhoso, porque Ele transbordou em nós. Nós somos o transbordamento de Deus. Era tanta graça, era tanta
tanta unção, tanto poder, tanta majestade que ele transbordou em nós. Então tudo foi criado e nós fomos criados e viu Deus que tudo isso era bom. Então Deus tinha um plano, ele nos criou para que a gente fosse o que? Amigo dele, próximo dele, estivesse com ele. Ele descia no jardim, conversava ali com Adão e Eva, tinha comunhão, tinha contato, tinha presença. E aí o homem, o que o homem faz? O homem vai se rebelar contra Deus. O pecado vai entrar no mundo. E aqui em Gênesis, capítulo 3, depois do pecado já cometido, de Adão e Eva terem comido o fruto, versículo 14, vai dizer assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizesse isto, maldita será mais do que toda besta, e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que eu entendo aqui? Eu entendo que aqui, depois de tudo bom que Deus fez, eu entendo que aqui é estabelecida uma guerra. Eu entendo assim. Eu entendo que depois que o pecado entrou, o homem agora tem um conhecimento do certo, do errado, do bem e do mal. Eu entendo que aqui agora é estabelecida uma guerra. Porque aquilo que o Senhor tinha planejado para nós, como humanidade, agora se rompeu. Agora o mal entrou. E aí quanto tempo leva depois que o mal entra para algo extraordinariamente ruim acontecer? Não levou muito tempo não, irmãos. Não levou muito tempo não. Caim e Abel nasceu. O que vai acontecer? Primeiro assassinato. Nós somos tão... O ser humano, o homem, ele é tão ruim que gastou pouquinho tempo desde que ele descobriu que ele podia ser mau para que o primeiro assassinato acontecesse. Eles eram descendentes daqueles que moraram no paraíso. Eram os primeiros. Adão e Eva, né? Assim, por mais que foram expulsos do paraíso, eles tinham conhecido a Deus. E aí, logo em sequência, já os seus filhos. E deles vai acontecer o primeiro assassinato. E aí, eu não tô louca de pensar que aqui foi instituída uma guerra. Porque aqui, em Gênesis, capítulo 2, no versículo 1, antes de Deus dizer isso, olha o que está escrito lá. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então, pera. Antes de Deus estabelecer que ele colocaria inimizade, ele já estabelece que o exército dele já estava pronto. E isso me chama muita atenção. Porque eu imagino que logo em sequência, assim quando Deus viu que o homem ele se afastou de Deus, Deus pensou já logo num plano de salvação, num plano de redenção para o seu povo, porque o plano inicial de Deus não tinha mudado. Quem tinha mudado era o homem. Quem tinha falhado era o homem, mas o plano de Deus continuava intacto. Que eu e você pudesse ter comunhão com Ele. Então, guerra. Hoje eu estou aqui para falar de guerra. Só que aí... não vou fazer você esperar até o final da mensagem para te dar um spoiler. Porque está escrito, né? Que nem tudo que Deus faz a gente entende hoje. Nem tudo que Deus faz a gente entende. Tem propósito que Deus faz na vida da gente que a gente não vai entender hoje. E não sabe se um dia vai entender. Ou se a gente vai morrer e um dia vai ter que perguntar para Deus lá no céu. Mas tem uma coisa que ele não nos deixou dúvidas para que a gente ficasse confiado na palavra dele. E aí lá em Apocalipse, no capítulo 15... Não, peraí. No capítulo 3, no versículo 21, o Senhor ele vai dizer assim:
ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem é que está falando essa palavra aqui? Quem está falando essa palavra aqui é Jesus. Aquele que foi profetizado lá em Isaías 53. Séculos antes de Jesus nascer, Isaías já profetizava sobre o Filho do Homem, que se levantaria que morreria pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, que seria moído para que eu e você tivesse acesso de novo ao Pai. Porque como descendentes de Adão e Eva, nós não teríamos mais esse direito, mas o Senhor estabelece um plano para que a gente agora pudesse de novo ter uma chance de se chegar em Deus. E aqui o Senhor vai dizer assim: olha, ao que vencer eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Irmãos, e isso é muito lindo, porque essa parte é muito linda. A gente está falando aqui sobre mulheres que vão não só mulheres, né? Pessoas aqui que vão se posicionar para alcançar o céu. E falar do céu é lindo. Já foi louvado aqui, irmãos. É lindo, é rua de... Eu não preciso te falar sobre o céu, porque você já ouviu falar sobre o céu. Você sabe como é maravilhoso. Fecha o olho um pouquinho aí, imagina, irmãos. Tudo de mais lindo que há, que a gente nem tem dimensão. E é isso que o Senhor nos garante pela sua palavra. E é lindo. Se a gente pensar só no momento que Jesus vai nos chamar, então a gente vai ao encontro do noivo, né? Que o encontro do noivo vai ser tão lindo, aleluia. Glória pura e benção pura. Mas, contei para vocês o começo da história, o final. E o meio. O que a gente faz? É guerra. É guerra. Nasceu para guerrear. Foi levantado para guerrear. Guerra não é fácil não, irmãos. Guerra não é fácil não. E aí o Senhor, eu falei assim: Senhor, mas eu quero uma mulher. Eu preciso falar de uma mulher. Eu quero. E aí Deus me falou de Sara. E aí, eu sei que vocês conhecem Sara. Realmente, Sara tinha a madre cerrada e Deus foi misericordioso com ela. Mas antes disso, quando Abraão ele recebe a promessa, e juntamente com Sara, porque depois que se casam um só, eles vão receber a promessa. E aí o que Sara vai fazer? Sara vai tentar ajudar Deus. Deus falou que ia dar filhos, né? E aí ela falou assim: ó, mas como eu tenho a madre cerrada, então, ó, você fica aqui com a minha serva para ela gerar um filho para você. Deus não tinha pedido a ajuda dela para isso. Deus tinha feito uma promessa. Era só isso. E o trabalho de Sara era ter confiado em Deus. Não tem aquele louvor que canta? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Você entendeu isso, minha irmã? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. E aqui, irmãos, eu não estou falando que você precisa ficar à toa, não é isso. Eu vou chegar lá. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que a partir do momento que Deus fez uma promessa, você não precisa tentar mexer daqui, tentar mexer dali. Porque se Deus fez a promessa, meu irmão, é do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, nas ordenanças que Ele der, na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Então não precisava dela ter colocado a mão e falar para ele assim: então, meu marido, você deita aqui com a minha serva. Porque, irmãos, diante dessa atitude precipitada que Sara teve, a gente tem guerra até os dias de hoje. Porque desse conflito
O que vai acontecer? Para quem não conhece a história, Abraão vai se deitar com Agar. Agar vai gerar um filho, que é Ismael. E aí, logo em sequência assim, né? Se passa 13 anos. Mas aí Deus, então, cumpre a promessa. 13 anos. 13 anos. Talvez Sara pense assim, vou ter que esperar muito. Já tô velha, já tô idosa, né? Mas então o que vai acontecer? Deus vai dar um filho para ela. E aí? Atitude precipitada. Não pediu orientação de Deus. Recebeu a promessa e achou que podia fazer do seu jeito. Do jeito que queria. E não é assim. Porque as coisas de Deus é do jeito que Ele quer. E enquanto a gente não entende isso, a gente causa sofrimento. A gente sofre e faz outras pessoas sofrerem. Sabe por quê? Porque depois que Isaac nasceu, e aí Ismael ria de Isaac, ela vai falar assim, ó, manda esse menino embora. Ismael não tinha culpa. Ismael não tinha culpa da atitude que ela teve. Foi ela que mandou gerar o menino. Foi ela que falou que era para ele se deitar com outra mulher. E agora ele vai ser afastado de seu pai. Ismael e Isaac não vão crescer juntos. E eles diretamente não vão guerrear. Mas as descendências dele que ficam para trás guerreiam até hoje por território. Guerreiam até hoje. Então, atitudes que você toma sem orientação de Deus. Direcionamento que você vai pela sua própria força. A tendência depois de você só colher consequência ruim é muito grande. Muito grande. Então não faça isso. Não seja essa mulher, irmãos. Deus abençoou Ismael, Deus cuidou. Porque eu imagino, Deus não achava justo que ele sofresse tanto mais além do que já ser separado do seu pai. Mas aí ela vai falar assim, você não vai ficar aqui para tomar a descendência de Abraão. Só que ele era filho. Também. Então, é uma decisão precipitada, fora do direcionamento de Deus e que vai causar dor e que vai causar guerra. E aí eu te falo, minhas irmãs, a gente já está em guerra. A gente não está aqui para causar mais guerra. Você está no meio de uma guerra, mas você foi instituída para trazer paz. Você foi instituída para trazer palavras de bênção. Em Provérbios 15, verso 1, vai dizer... Não, eu preciso ler com vocês, irmãs. Eu preciso ler com vocês. Preciso ler com vocês porque... A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Você está no meio da guerra, mas você foi instituída para trazer paz. Você tem que se posicionar como mulher que traz paz, como mulher sábia, e não só dentro do seu lar, no meio das suas amizades, do seu emprego. Alguém veio contra ti, mas eu me levantarei como mulher de paz. Jamais uma palavra de ira sairá da minha boca. Jamais uma palavra de maldição sairá da minha boca. Jamais uma palavra de ódio sairá da minha boca, porque nós somos servas do Senhor. E dessa boca que sai o louvor que nós temos para adorar a Deus, ele não pode se contaminar com palavras torpes e sujas. Porque nós estamos no meio da guerra, mas nós somos chamadas para trazer paz. Nós somos chamadas para ser sábias. Para identificar o nosso lar, aonde a gente andar, o nosso trabalho, o nosso emprego, na nossa escola. A gente foi instituído para trazer paz. E aí, não só Sara e Abraão, eu acho muito interessante que lendo a história, nós vamos ver que Ló, que é sobrinho de Abraão, tá juntinho. E eu acho muito legal que a Bíblia faz questão de dizer isso. Acho que umas 4 vezes vai dizer assim, Abraão foi para um canto e Ló estava com ele. Abraão foi para outro canto e Ló estava com ele. E Ló também tinha sua família, também era casado, também tinha a sua mulher. Então, já não vai dar mais certo.
essa união. Não por causa de Ló e de Abraão, mas porque a Bíblia vai dizer que os pastores de ovelhas de Abraão e os pastores de ovelhas de Ló estavam entrando em conflito, porque eles tinham muitos animais, a terra era pouca. Eles estão entrando em conflito. Então, eles vão se separar. E aí, nesse momento, Abraão vai dizer para Ló assim, pode escolher você primeiro. Embora alguns estudiosos vão dizer que Ló errou por não ter dado o direito de Abraão escolher primeiro, aqui eu entendo, eu quero dizer assim, eu entendo que Abraão falou para ele que ele podia escolher. Então ele, tendo a oportunidade de escolher, não pensou duas vezes. Olhou para o vale, viu que o vale era bonito, pensou assim, é esse lugar aqui que eu vou. É aqui que eu vou. Irmãos, eu não acho que Ló estava errado. Né? Assim, pela razão, né? Poxa, vale, água, né? Vai ser melhor de cuidar dos meus animais ali. Eu não acho que ele estava errado, irmãos. Mas acontece que a gente, quando teme ao Senhor, não pode andar pela razão. Nem sempre as nossas escolhas é pelo que a gente vê. E nem deve ser, irmãos, porque a fé... Vocês sabem esse versículo? A fé... Não, mais alto. Vamos lá. A fé... E aí ele não pede um direcionamento de Deus. Mais uma vez, a gente vai ver alguém que toma uma decisão sem antes consultar Deus. E que, se você olhar direitinho, não estava errado. Porque, de acordo com a vista dele, era o melhor lugar. Mas aí ele foi parar perto de quem? Perto de Sodoma e Gomorra. Um lugar que entristecia o coração de Deus. E aí eu já vou pular para a parte em que lá está acontecendo aquele colapso moral. E Jesus está... Eu vou destruir aquele povo. E aí Deus fala para Abraão assim, eu vou lá, eu vou destruir aquilo lá. E aí a gente sabe, Abraão vai conversar com Deus, Senhor, mas se eu achar lá 50 justo, o Senhor salvo. Ah, mas Senhor, 40, 30, 15, não achou 10. Mas Deus sabia que Abraão estava intercedendo, era pela vida de Ló. Deus sabia. E aqui, irmãos, Deus me deu algo que... Às vezes você está lá no meio da guerra. Ló estava lá no meio da guerra. Deus já tinha falado que ia destruir. E tem alguém que está intercedendo por você. Mas você está lá sozinho. E aqui, por que eu falo disso? Porque eu imagino que se Abraão e Sara viveram com Ló e a sua mulher, que a Bíblia não menciona o nome, há tanto tempo, eu imagino que essa mulher de Ló também era amiga de Sara. Por que você imagina isso? Porque eu imagino, gente, que se elas brigassem o tempo inteiro, provavelmente essa separação já tinha sido antes. Porque a gente sabe que como que mulher é. Né? Assim, a gente é difícil às vezes, né? Eu ouço isso às vezes, tipo assim, de uma nora que teve que morar com uma sogra, né? Eu falo assim que não dá, porque mulher quer cuidar dessas coisas do seu jeito e cada uma tem um jeito, então às vezes não se dá muito. Então eu imagino que se Sara e a mulher de Ló não se dessem bem, essa separação, essa divisão já teria acontecido há mais tempo. Então eu entendo aqui que neste momento Ló e sua mulher estão ali num lugar de guerra, estão quase perecendo, porque aquilo ali já está uma coisa absurda. E aí Abraão está aqui intercedendo. E aí, irmã, eu te digo que às vezes você acha que você está sozinho na guerra, mas tem alguém que está intercedendo por você. Às vezes você acha que você foi abandonado, que ninguém... Nossa, mas ninguém me mandou uma mensagem. Nossa, mas ninguém falou comigo. Mas, nossa, ninguém me deu um abraço. Mas tem alguém orando por você. E às vezes é por causa dessa oração que Deus não te deixa perecer. Porque aí o que Deus faz? Deus envia 2 anjos lá, na casa de Ló, para falar para ele assim, Ló, vamos embora, porque eu vou destruir essa terra. E aí, irmãos, mais uma vez... E aqui a gente vai entrar no posicionamento. Ló, ele vai demorar.
Os anjos vão ir até a casa de Ló e vai falar assim: Ló, vambora, Ló. E Ló tá se demorando. Gente, se Jesus chegar para você e falar assim: minha filha, sai daí, que aqui não é lugar para você, não demora não, irmãos. Demora não. Pega na mão de Deus e vai. A missionária Carolina pregou aqui ontem, foi uma bênção. Se o ambiente, irmãos, está querendo te levar para uma situação que não é do agrado de Deus e o Espírito Santo está falando para você assim: filho, vai embora. Vai embora, irmãos. Sai do jeito que tiver que sair, mas vai embora, pelo amor de Deus. A palavra vai dizer que tiveram que pegar na mão de Ló e levar ele embora. Meu filho, você está no meio da guerra. Não dá mole, não. Tá esperando o quê? Tá esperando eu descer com fogo e queimar você também? Tô te dando a opção de livramento, chance de ser salvo, e você tá aí se recusando aí, se demorando aí. Vambora! Seja posicionado. E aí, eles estão no meio do caminho. O que vai acontecer com a mulher de Ló, irmãos? Deus está dando livramento. O que ela faz? Ela olha para trás. E aí eu fui buscar, eu falei: gente, mas não é possível, por que essa mulher olhou para trás? E aí, irmãos, aqui eu vou falar de história. Isso não está escrito na Bíblia, isso é história. Isso também não é uma história comprovada, mas eu gostaria de fazer isso aqui para que a gente pudesse conjecturar juntos. A palavra vai dizer que quando Ló vai avisar a sua família que eles precisam ir embora, ele vai falar com os genros dele. E os genros dele vão debochar dele. Então, fica aí um questionamento. Isso é histórico, tá, gente? Não está na Bíblia. Então, não estou falando que é verdade. Eu estou falando que é um pensamento, tá? Uma suposição. Que não se sabe se eles tinham mais filhos, mais 2 filhas, no caso. E aí, essas filhas ficaram na cidade e foi por isso que ela olhou para trás. Ou se esses genros a qual a Bíblia se refere é os pretendentes das 2 filhas que vão embora com Ló. Então isso não fica muito claro. Mas, né, de fato, você se pergunta, você tenta entender por que é que aquela mulher olhou para trás. Ela deixou alguém para trás? Se ela deixou alguém para trás, talvez o coração estava preso em ir porque alguém tinha ficado para trás. Alguém a qual ela amava tinha ficado para trás. Mas também, gente, isso aqui é só a nível de pensamento. Porque, de fato, o que fica é que ela olhou para trás. Mas será que ela olhou para trás porque ela tinha deixado alguém para trás? Será que ela olhou para trás por causa dos bens materiais que ficaram? Será que ela olhou para trás porque ela ia sentir saudade daquele lugar? Estava sentindo saudade já daquele lugar de corrupção que estava entristecendo o coração de Deus? E aí, irmãs, eu te pergunto, o que é que às vezes tem ardido no nosso coração para que a gente olhe para trás? Um pensamento de que a vida poderia ter sido diferente? É algum bem material que você vai ter que deixar para poder viver a vontade de Cristo? Alguma coisa que te dá um ganho e você tem que abandonar por Cristo? O que é que às vezes tem te feito ter vontade de olhar para trás enquanto Deus está falando assim: vai adiante? E você está assim: mas eu não posso ir porque eu tenho isso. Eu não posso porque eu estou fazendo isso. Eu não posso porque se eu for eu vou ter que abandonar certas pessoas. Eu não posso porque se eu continuar servindo ao Senhor eu vou ter que abrir mão disso e eu gosto tanto disso. Irmãos, e a missionária Carolina falou aqui ontem. Não preciso. Eu não preciso mencionar. Ela falou aqui dos pecados. Ela falou daquilo que a gente precisa abandonar para seguir a Cristo. E aí ela falava sobre as redes sociais, irmãos. E aí depois eu conversando com ela depois do culto, eu falei assim: missionária, você falava sobre as redes sociais e assim, eu tive que excluir as minhas redes sociais. Eu não tenho YouTube no meu celular. Érica, por quê? Porque eu não tenho sabedoria para usar. Não é que estava fazendo nada errado, mas às vezes gastava tempo demais. Tempo de estar lendo uma Bíblia, de estar louvando um louvor para Deus na minha casa. Eu estava rolando tela. Não estava agregando. E aí, se não tem sabedoria para usar, exclui. Exclui. A Érica está querendo mostrar que é melhor que os outros. Não sou ruim também, gente. E é por isso que, me conhecendo, excluí
os aplicativos do meu celular. Gosto muito de ler. Inclusive, às vezes, meu marido chegava em casa e falava assim, mas o que você está fazendo? Eu falava assim, tô lendo. Aí ele falava assim, não sai desse celular. Aí eu falava para ele assim, é porque agora eu tô fugindo da realidade. Gostava de ler história, sempre gostei. Mas estava lendo história que não edifica. Não é que estava lendo coisa errada, mas é coisa que não edifica. E gastava meu tempo com aquilo ali. Então, se não dá para ler, se não tem sabedoria para ler um pouquinho, não leia nada. Não estou podendo assistir série. Por quê? Porque, irmãos, eu não tenho sabedoria para assistir um pouquinho e parar e fazer as outras coisas. Porque eu sei que se eu sentar na frente da televisão, aquilo ali me consome. Então, o que eu faço? Não assisto mais. Não é fácil, irmãs. Não é fácil. Missionária Carolina falou aqui. Apetite desordenado, desenfreado. Eu como o tempo inteiro. Às vezes nem é fome. É só vontade de comer. Eu chego na casa da minha mãe, eu amo a comida da minha mãe. Eu como um prato, estou satisfeita, mas eu quero comer mais um. E já falaram aqui, né? Já falaram assim, você é magrinha. Pois é, não parece. Não demonstra, mas é pecado. E eu tenho que reconhecer que é pecado e mudar. Porque se eu não mudar, eu vou ficar aqui. Irmãos, não tenha medo. Não tenha medo de abandonar aquilo que te afasta de Deus, irmãos. Porque o entretenimento hoje, nós que somos aí dessa geração que pegou as mídias digitais, entretenimento, e você pode ver que o negócio vai ficando louco. Porque eu lembro que quando o YouTube surgiu, eu lembro que eu assistia vídeos longos. De 14, 20 minutos. Eu e as minhas amigas assistia, né? O dia que a gente juntava lá em casa para poder... Vamos assistir um vídeo no YouTube. A gente achava que era a coisa mais linda, porque o computador tinha acabado de chegar. Então, era um alvoroço. Irmãos, hoje em dia, já não é... Você não consegue mais assistir um vídeo de 14 minutos. Aí, o que eles fizeram? Porque o inimigo, ele sabe. Vídeo curto, 30 segundos. Porque aí você assiste 30 e rola. Assiste mais 30 e rola. 30. Aí você acha que não é muito tempo não, 30 segundos de vídeo. E se você colocar um vídeo de 14 minutos para assistir, você vai colocar ele no vezes 2. Ou no vezes 1,5. Porque a nossa geração é uma geração muito acelerada. É muito imediatista, é muito... Irmãos, para. É a ordem do Senhor, irmãos. Sabe, Deus está querendo viver, Deus está querendo fazer algo extraordinário. Deus está querendo que a gente viva algo especial da parte do Senhor. Deus quer avivar, mas Deus não vai avivar se a gente estiver de qualquer jeito. Deus não vai avivar se a gente estiver achando que não tem problema, que esse pecado é domesticado, que esse pecado pode. Que eu não estou adulterando, mas se está comendo com gula, está pecando do mesmo jeito se estivesse prostituindo. Do mesmo jeito que tivesse... em adultério. É pecado. Irmãos, você foi chamada para se posicionar. E você está diante de uma guerra. E guerra inclui muitas coisas. Dentro de uma guerra inclui muitas coisas. E quando você fala de guerra e que você vai ver os soldados. E aí os soldados têm todo um posicionamento de respeito. Um posicionamento de machado, de guerra. Mas, irmãos, até... na hora que ele está em posição de descanso, eles não podem sair dali. Eles não podem abandonar o posto. E o que isso quer dizer para nós, irmãs? Independente se você está num momento que aparentemente é de descanso, de relaxamento, você não pode parar de vigiar. Você não pode parar de ter comunhão com Deus. Você não pode parar de adorar, irmãos. Mesmo quando você está em posição de descanso, você tem que estar posicionada. Mesmo quando você está em posição de descanso. Porque às vezes é nesse momento que o inimigo vai entrar com a brecha. Então fique posicionado, irmãs. E eu te digo mais. Não se posicionar também é um posicionamento. Deus fala para você que você precisa mudar. E você não mudar... é você se posicionando diante de Deus, que você acha que você é melhor e mais forte do que Ele. Irmãos, e eu não sei vocês, mas eu não quero medir força com meu Deus, não.
Eu não quero. Eu não quero. Então, quanto mais Deus me mostra o que é que eu preciso mudar, eu falo assim, Senhor, então vamos comigo. Me ajuda mesmo. Se eu preciso pagar, Senhor, me ajuda a pagar e me ajuda a não instalar mais. Me ajuda quando eu pegar no meu computador também eu não querer abrir o Instagram só para dar uma espiadinha. Porque, irmão, se eu não tenho lá algo que vai me edificar, eu vou para a palavra do Senhor. E aí, outro dia, né, minha filha, eu tô tentando também tirar o telefone dela, o tablet, aí ela falou assim para mim, mãe, 2 minutos sem telefone, mãe, eu tô entediada. E eu falei para ela assim, pois o tédio também faz parte da vida. tédio também faz parte. Aí outro dia eu cheguei em casa, não queria ligar a televisão, porque eu não quero assistir série, não queria pegar no meu telefone, porque eu não quero gastar tempo à toa no telefone, cheio de coisa para fazer. O que eu fiz? Coloquei um louvor. Coloquei um louvor, sentei no sofá, minha Bíblia estava do lado, que eu estava estudando, e eu comecei a ler. E aí eu comecei a meditar no louvor, e eu comecei a ler e meditar no louvor. E aí, irmãos, como foi um momento assim que eu fui meio pega de surpresa ali, eu não estava orando pedindo nada para Deus. Porque geralmente a gente tem disso. Vai orar? Senhor, me dá. Senhor, age lá naquela causa. Senhor, faz lá. Senhor, tô precisando. E como foi um momento que Deus me pegou meio assim, eu só fui adorar. Eu falava assim, ô Senhor, tu é tão bom. Obrigado. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor me deu. Irmãos, porque até é bom dizer isso, que assim, um dos meus maiores problemas com a rede social é que eu estava me tornando ingrata por aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, sendo que Deus estava me dando tudo aquilo que eu queria. E eu falo isso assim, muito grata ao Senhor. Muito grata ao Senhor, já mencionei aqui. Pedi a Deus a minha faculdade, não tinha condição de pagar. Deus me deu a bolsa 100%. Já falei, Deus proveu o ônibus para eu ir para a faculdade. Deus proveu o cartão para que eu pudesse comprar meu computador parceladinho de 30 vezes. Quando eu quis minha formatura, não tinha condição de pagar minha formatura. Deus agiu, minha família me ajudou, paguei minha formatura, fui bem bonita para a festa de formatura. Queria comprar uma moto, porque eu estava trabalhando e fazendo estágio, e aí o trajeto era muito difícil, porque eu trabalho no Ciderlândia, meu estágio no Laranjal, meu pai me ajudava, me levava. Eu saía do estágio 6 horas. O dia que eu não tinha aula, eu chegava em casa quase 9 horas da noite. Então eu queria ter uma moto. Eu falava, Senhor, surgiu uma oportunidade de eu comprar uma moto. Uma oportunidade que ninguém acredita. Ai, Érica, você está com muito dinheiro. Não estou não, irmãos. É tudo parceladinho de 30 vezes. Tudo na condição que Deus me deu. Surgiu uma oportunidade. E foi Deus que me deu a oportunidade, me deu força para trabalhar. E eu creio assim, irmãos, a oportunidade de Deus. Então Deus estava me dando, irmãos, tudo aquilo que eu estava pedindo para Ele. Só que eu estudava com a elite bolsista numa escola particular. E aí quando eu abri o Instagram, amigo passando férias na Disney, Estados Unidos, passeando de barco. E aí, coração pobre que tenho, né, que ainda não foi completamente transformado por Jesus, pensava assim, e eu não estou conseguindo viajar ali em Angra dos Reis. Estou conseguindo ir ali em Penedo. Mas Deus estava me dando tudo aquilo que eu estava pedindo em oração. Então é isso, irmãos. Se não dá para ter, não vamos ter. Mas nesse dia, irmãos, só adorando, só glorificando ao Senhor, eu senti algo da parte do Senhor que eu nunca tinha sentido antes. Então, irmão, se você está precisando de um pouquinho de tédio na sua vida para você se aproximar de Jesus, se permita ter esse tempinho de tédio. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse chegado em casa e pegado meu celular, colocado uma série na televisão, teria sido mais um dia num ciclo vicioso de fazer várias e várias coisas que no fim do dia não me teriam agregado em nada. Mas nesse dia eu vivi o extraordinário de Deus sentado na sala da minha casa. Porque, irmãos, você
é soldada de Cristo. Você foi chamada para poder se posicionar em Cristo. E não é só aqui na igreja não, irmãos. Quando você se posiciona para Cristo, é onde é que você estiver, meu irmão. É onde quer que você estiver, irmãos. E no meio dessa guerra, o mais lindo é que eu já estou terminando, irmãos, mas é que o mais lindo é que no meio dessa história, entre o início, que é o pecado entrando, e no fim da história, que é quando Deus nos preparou uma coroa de glória lá no céu. E que nós estamos aqui no meio, lutando, guerreando, para que a gente possa alcançar esse céu. Deus não nos deixa lutar sozinhos. Jó, irmãos, e olha, eu te digo mais, esteja mesmo posicionada de Deus, para que quando o dia mau chegar, você não fique se questionando, você não precise se questionar se você está passando por essa provação, se é porque é da vontade de Deus, ou se é consequência daquilo que você fez e das atitudes que você tomou. Sabe por quê? Porque Jó, no seu momento de angústia, no seu momento de desespero, no seu momento que ele estava ali caído, cabisbaixo, por um fio, as pessoas foram lá espetar ele, espizinhar ele, falar para ele assim: você está em pecado. Ele tinha uma convicção no coração dele, que ele não tinha errado diante do Deus dele. Então fique posicionada mesmo, para que quando o dia mau chegar, você saiba que se Deus permitiu isso, eu creio que o Senhor vai me ajudar a passar por isso também. E não seja um sentimento: será que eu estou vivendo isso por desobediência? Será que é juízo de Deus? Porque quando a gente está posicionado, a gente tem convicção. E Deus, Ele não nos deixa lutar sozinho, irmãos. Deus não nos deixa lutar sozinho. Ele foi para o céu e quando Ele foi, Ele disse: eu vou deixar com vocês o Consolador. E eu já disse isso em outras ministrações, que só não usa, que só não é o termo, mas que só não se apega nisso quem não quer, porque o Consolador está aí para nós, irmãos, para nos ajudar, para interceder por nós, para nos ensinar a orar, para nos ensinar a se colocar em posição, irmãs. Irmã, mas eu não estou conseguindo. Eu também não estava, não. Foi assim, começando assim: Senhor, Espírito Santo, intercede por mim, me ajuda a voltar a orar. Me ajuda a me posicionar, me ajuda a voltar. Me ajuda a voltar a jejuar, Senhor. Irmãos, você precisa se posicionar em Deus, porque essa é a ordem. Essa é a ordem. E Jó, naquele dia, naquele período difícil, ele vai dizer algo que fica no meu coração. Que em meio às dificuldades, que em meio à guerra, que em meio aos dias difíceis, ele continua crendo, ele continua caminhando, e ele vai dizer: sabe por que eu continuo crendo? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, e para terminar, eu acho muito lindo quando nós vamos ler lá em Deuteronômio uma ordem, que é para quando o povo está saindo em guerra e Deus vai dizer algo. E eu acho muito interessante aqui, nessa guerra que nós lutamos, como eu disse, você não está aqui para trazer mais guerra. Mas essa guerra que nós lutamos, gente, a primeira pessoa que a gente precisa matar é a gente mesmo. É nós mesmos, as nossas vontades, os nossos quereres. E às vezes, irmãos, as pessoas aí guerreiam por território, guerreiam por poder, guerreiam por ganância e nem sabem se vão alcançar aquilo pelo qual eles estão guerreando. Mas, irmãos, nós guerreamos por uma promessa que já nos foi dada. Uma promessa que Deus já deixou escrita para nós. E aí, lá em Deuteronômio, Deus vai dizer assim, ó: fala para o povo que quando saíres em peleja, e mesmo se forem mais numerosos do que vocês, não tenha temor, pois o teu Deus que te tirou da terra do Egito é contigo. E quando tiver diante da peleja, diga ao povo: ouve, ó Israel.
Hoje chegou a peleja contra os vossos inimigos, mas não amoleça o teu coração. Não temais, nem tremais, e nem se aterrorize diante deles, pois o Senhor nosso Deus é o que vai convosco. A peleja contra os nossos inimigos para salvar-nos. É o Senhor quem luta por nós, irmãos. Se a gente estiver posicionada nele, se a gente estiver firme nele, irmãos, é o Senhor quem vai pelejar. Mas a gente precisa se posicionar. Aquilo que cabe a nós fazer, irmãos, não tem como Deus fazer. Não tem como Deus fazer. E, irmãos, aí, como que eu faço? Irmãos, Deus deixou um manual lindo, 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 cheio de tudo que você pode enfrentar aqui nessa terra, te dando todas as orientações possíveis. Quanto mais você lê, você percebe como que Deus foi detalhista em tudo que Ele quis nos ensinar. E quando a gente não se apoia nisso, é igual colocar uma venda nos olhos e sair no meio do tiroteio. Porque você está desprotegido, não está posicionado da forma que é para ser. Então, irmãos, Efésios 6 vai dizer: cinge os lombos com a verdade, põe a couraça da justiça, escudo da fé, aquele que pode apagar todo dado inflamado, o capacete da salvação, irmãos. E eu acho lindo porque ele falou capacete. Capacete é proteção. Não falou chapéu, não falou laço, não falou tiara, falou capacete. Põe o capacete da salvação, irmãos. E quando alguém tentar colocar alguma coisa na sua cabeça, você está guardado. Você tem certeza daquilo que Deus te prometeu. Você não duvida. Você não precisa pensar duas vezes, porque você está protegido, irmão. Orando em todo o tempo e vigiando com perseverança. E aqui eu termino. E eu chamo o Pedro para louvar, porque eu vou dar um descanso para as irmãs do Ministério de Louvor. Mas vocês foram chamadas para se posicionar. Vocês foram chamadas para guerrear. Mas Deus te deu uma promessa e é tudo que vocês precisam guardar no coração de vocês. É que haverá um dia que Cristo vai se levantar. A trombeta vai tocar e nós iremos ao encontro dele. E nós almejamos por esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos rever quem somos. Precisamos rever se nós estamos de acordo com a vontade de Deus. E eu gostaria que você se colocasse sobre seus pés nessa noite. E nós vamos louvar o Senhor. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Mas